Olá, eu sou o Fábio, estudante de Educação Física na FAM, em bacharelado. Essas são as minhas práticas profissionais 5, onde eu vou estar representando um preparador físico de um clube de corrida de rua. Esse clube de corrida ele é um clube profissional, com atletas profissionais. E durante esses slides eu vou estar associando a corrida de rua, com os princípios do treinamento esportivo, a importância, eu vou abordar diferentes treinos, mas não só no coletivo, mas também principalmente no individual, para que a gente possa alcançar um coletivo. A gente precisa trabalhar atleta por atleta, de maneira única, porque cada pessoa tem os seus desafios únicos, tem a sua vida, o seu cotidiano único, e tudo isso pode influenciar no resultado, do nosso desempenho nas provas, nos nossos treinos. Então, durante esse slide, a gente vai estar associando isso, falando, e associando com a corrida, os princípios do treinamento esportivo, que são princípios importantíssimos para que tudo dê certo e que a gente possa alcançar, os nossos objetivos. Bem, essa é a nossa primeira aula, Eu serei o preparador físico de vocês no nosso clube de corrida de rua profissional e estaremos aqui aplicando o treinamento esportivo com base, nas regras, que vão reger esse treinamento esportivo. Serão os princípios, do treinamento esportivo e, logicamente, apesar de sermos um coletivo, iremos trabalhar, com os estímulos, em cada atleta, individualmente, para assim obter um desempenho maior do coletivo. Porém, sabemos que, apesar de sermos todos atletas profissionais, temos diferenças, algumas diferenças desde o nosso início, desde quando nascemos, a nossa criação, a nossa alimentação quando criança, o início do nosso treinamento, se viemos de um outro esporte, se o nosso físico, nossa fisiologia, o nosso psicológico está preparado para enfrentar esses estímulos, e com esses estímulos melhorar ainda mais para preparar que possam realmente aguentar as provas, Então isso é necessário ser analisado individualmente. E cada princípio desse, a gente vai ter estímulos que vão provocar reações positivas, como eu falei, psicológicas, fisiológicas e físicas, também em prol da corrida. Então, durante a nossa aula, estaremos trabalhando sim com os princípios do treinamento esportivo. E quais são os princípios do treinamento esportivo? Temos aí o princípio da individualidade biológica. Temos o princípio da adaptação biológica. Temos o princípio da especificidade, o princípio da variabilidade, o princípio da progressão de carga. Esse, segundo o BOMPA 2002, são 3 modelos, que é o modelo carga padrão, o modelo sobrecarga de trabalho e o modelo de carga progressiva. Estaremos mais adiante falando separadamente de cada princípio e também dos 3 modelos. Então, temos o princípio da individualidade biológica. Bem, aqui na verdade, como somos todos profissionais, somos atletas profissionais, temos semelhanças muito próximas, de físico, de estatura, somos do mesmo gênero, um grupo masculino, profissional, mas masculino. Então isso é uma das individualidades que temos que estudar, porque apesar de sermos existe uma semelhança muito grande entre nós aqui, fisicamente, mas talvez não exista psicologicamente, não exista fisiologicamente. Quer dizer, a gente precisa entender cada um de vocês, cada aluno, cada atleta, Precisamos entender, compreender o que ele passa para vir treinar, como foi dado o início do treinamento dele,
né, para que a gente possa saber qual tipo de treinamento e qual tipo de estímulo. Então esse princípio da individualidade, a gente precisa trabalhar o atleta de forma única, né? Saber se o atleta ele tem uma boa alimentação, se ele tem algum distúrbio do sono. Então compreender a fundo o atleta para que a gente possa assim aplicar, porque vão existir entre os próximos princípios, né, circunstâncias que possam ser de formas psicológicas, né, de formas que a gente vai precisar aplicar estímulos trabalhando até mesmo, né, o sistema nervoso central, para que a gente possa ter respostas. Então esse princípio da individualidade ele diz justamente isso, né? Estudar o atleta, vai ser aplicado estímulos, né? Treinamentos, estímulos para cada atleta de forma individual, né? Com todo esse conceito, né, de a gente entender o atleta de todas as suas dificuldades ou até mesmo de todas as suas possibilidades, né, para que a gente possa melhorar o desempenho do atleta e assim também a gente atingir um maior nível do coletivo. Temos agora o princípio da adaptação biológica. Esse princípio é completamente interligado ao princípio anterior, né, da individualidade biológica. O porquê disso, né, que ele é interligado? Simples pelo fato que precisamos entender o atleta, né, para que a gente possa trabalhar a adaptação biológica, fazer com que ele se adapte a novos parâmetros, que ele alcance, aumente o seu desempenho. Só que acontece o seguinte, quando somos atleta iniciante, né, a nossa janela de potencial genético ela é bastante grande, porque ainda não praticamos esporte, ainda não temos conhecimento, e o nosso corpo ainda precisa só se adaptar, e ir se adaptando, e vai se adaptando, por isso que chega a um limite de potencial genético, né, que geralmente no nosso caso, que é um caso que todos aqui são profissionais. Então já atingimos, possivelmente já estamos bem próximos, né, pode ser até que já atingimos, ao nosso potencial genético. E aí acabou? Não, não. Aí com base de tudo que foi quantificado, qualificado na individualidade biológica, a gente traz agora essas informações para entender o porquê, né, desse alcance, né, desse potencial genético, e aí a gente criar novos estímulos, né, dentro do treinamento que possam auxiliar, né, de forma física e fisiológica o atleta. Então a gente vai estar de forma específica naquele detalhe, né, naquela necessidade do atleta, né, na habilidade, e de forma inovadora se for necessário, mas que atenda o aumento do desempenho do atleta. E como funciona isso, né, essa adaptação biológica, né? Por exemplo, a gente tem alguém que pode estar passando por uma situação que não consegue aumentar, diminuir o seu pace, né, o seu tempo, né, de corrida, né? Tá sempre fazendo a maratona naquele mesmo tempo, tá sempre fazendo as distâncias rasas, né, no mesmo tempo. Então, assim, possivelmente a sua janela ali já está bem próxima de se fechar, né? Então, a gente precisa fazer com que você se adapte com a nova velocidade, né, que você se adapte a um novo ritmo. E para que aconteça isso, a gente precisa de aplicar estímulos, né? Então, já com o conhecimento, né, das possíveis causas, né, que possa estar ali restringindo, né, que a gente possa criar então novos treinamentos, né, inovadores, né, e aí, né, a gente resolver essa questão e fazer com que o seu corpo entenda, né, que é seguro, que você pode fazer, que você já está acostumado a fazer. Então você vai se adaptar, né, de forma biológica, né, física e fisiológica também, esses novos estímulos, né. Então você vai ter um desempenho muito maior. Vamos falar agora do princípio da especificidade, né? Esse princípio, assim como o princípio da adaptação biológica, né? Ele vem muito com a parte física e fisiológica, né? Então, como o nome diz, né? Específico, né? Então, esse treinamento, né? Os estímulos devem ser aplicados de forma específica, né? São treinamentos assim, no período de competitivo, né? Também que utilizamos muito. Então são treinamentos específicos, no nosso caso que é a corrida, né? A corrida de rua, então a gente vai treinar de maneira específica, mas não somente a parte física, fisiológica, como a parte morfológica,
né, da pessoa, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, a corrida em si, né, ela usa a gordura como fonte de energia e assim você perde o corpo, perde peso, né, e acaba melhorando também o metabolismo. Então são coisas morfológicas, né, que a gente vai melhorar a parte física, também a parte interna, os órgãos, tudo a gente vai preparar de uma forma nesse treinamento, né, para a parte mental. A gente, por exemplo, o atleta que corre longas distâncias, ele digamos até assim, né, que dizem muito que é 70%, né, mental e 30% físico, né, porque uma guerra constante, né, a cada quilômetro, né, para que o corpo aguente, né. Então esses estímulos é justamente isso. Então esse treinamento é específico, né, quando a gente, o que é que a gente diz que não vamos antes de uma maratona, né, geralmente a gente treina para isso, para uma maratona, a gente chega próximo, às vezes até os próprios 40 quilômetros corremos também. Então esse treinamento ele é específico, justamente isso, em cima das habilidades corretas dentro da corrida. Então a gente vai treinar, se for provas rasas, aqueles atletas que participam de provas rasas, os treinos de tiro, né, para que a gente tenha um coração mais forte, né, um batimento, bombeio mais rápido, o sangue, que aí a gente consiga se regenerar mais rápido. Então esse é o princípio da especificidade. É um princípio que a gente vai trabalhar diretamente de forma morfológica, fazendo morfofuncionais, né? Os nossos, todo o corpo, né, do atleta responde de maneira positiva através dos estímulos aplicados nos treinamentos. Então esse é o princípio de especificidade, é um princípio diretamente à própria corrida. Então a gente, claro que dentro da adaptação biológica, né, a gente vai olhar todos aqueles fatores, né, do atleta, né, para que tudo isso aconteça, para que a gente morfofuncionais funcione tudo certinho, que a gente atinja toda essa área. A gente precisa ter aquelas informações ainda do atleta, né? A gente precisa saber se, né, a parte física dele, né? Então a gente vai prepará-lo, né, para que tudo isso aconteça de forma específica, né, para a prova que ele vai participar, para a corrida que ele vai participar, o desafio que ele vem na frente. Então esses estímulos são provocados dessa forma, né, trabalhando desse jeito, desse princípio. Temos aí agora, né, o princípio de variabilidade. Esse princípio, né, o atleta, como falamos no princípio da adaptação, como falamos no princípio passado também de especificidade, o atleta, né, ele chega na sua janela, né, ele fecha aquela janela, então ele fica estagnado. O atleta ele não evolui mais, né, ele não tem mais reações mais dentro dos treinamentos, ele não consegue ultrapassar mais de forma alguma. Você pode mudar o treinamento, qual for, seja o que for, e ele não vai evoluir mais. Então ele fica naquela prontidão ali. E o que acontece então? Aí vem aquela questão que eu falei antes, né, de estimular o sistema nervoso central, né, através de estímulos durante o treinamento, né? Por exemplo, eu uso essa foto do apito, né? O apito pode ajudar na decisão da largada da prova, né? Então são estímulos dessa forma que nesse princípio da variabilidade que devemos aplicar em cima do atleta, para que o atleta tenha reações diferentes, inesperadas, né? São diversos tipos de treinamento e a gente vai de acordo, lógico, com as necessidades, né? Para que a gente possa melhorar as habilidades do atleta. Então esse princípio de variabilidade é justamente isso, estimular seja de forma auditiva, visual. Então é importante fazer com que o atleta obtenha os resultados, né? E que assim ele possa evoluir, sair daquele estado, né, de parado, de estagnado, e assim possa dar prosseguimento ao seu desenvolvimento, ao seu desempenho, né? Mas para isso ele precisa, por isso que é tão importante o princípio de variabilidade. Vamos falar agora da carga, né, da progressão de carga de trabalho, do princípio da progressão de carga de trabalho, né? Esse princípio que utilizaremos ele praticamente durante todo o nosso treinamento, né, antes da nossa competição. Então é importantíssimo, porém também é um princípio que devemos tomar cuidado, porque vamos submeter o nosso corpo, né, a situações bastante severas, né, do que não estamos acostumados ainda. Então a gente prepara nesse princípio, né,
com o atleta, né, a suportar, né, estímulos mais fortes, né, que façam com que a necessidade, né, de melhorar as habilidades, né, sejam anatômicas, físicas, fisiológicas ou psicológicas também. Então, desse princípio, a gente vai trabalhar isso. E temos os 3 modelos do BOM para 2002, né, que é o modelo de sobrecarga, que aliás, que é o modelo de carga padrão de trabalho. Essa carga padrão é aquele atleta que sempre se mantém o mesmo treinamento e ele não evolui nunca. Ele evoluiu no início, tornou mais fácil correr, por exemplo, correr 5 km, ele corre todos os dias 5 km, se tornou mais fácil. Mas a evolução dele não haverá. O rendimento dele, o desempenho dele ficará estagnado ali em 5 km. E para isso, a gente precisa do que? Do segundo modelo, que seria o modelo de sobrecarga de trabalho. Esse é um modelo perigoso, porque a gente vai estressar, né, o atleta, toda a parte, o atleta inteiro, né, em si. Então, é um modelo de sobrecarga, né, onde a gente vai visar aí nesse treinamento, né, uma quantidade maior de treinos, uma quantidade mais, um treinamento mais intenso, né, que possa levar inclusive até a lesão. Então a gente tem que tomar cuidado. A pessoa, o atleta pode ficar desmotivado também e acabar caindo no rendimento. Então é de acordo com cada atleta que a gente vai aplicando esse treinamento e de uma certa forma estímulos diferentes para cada atleta, para que a gente possa alcançar, né, esse maior desempenho, né, na sobrecarga, né? Então vamos treinar mais, vamos correr mais, né, no nosso campo. Mas temos também o modelo, né, de carga progressiva de trabalho, né, assim como a sobrecarga, o modelo anterior, né, a diferença aí é o aumento de carga gradualmente, né, e também um período de recuperação, né. Toda vez que a gente aplica uma carga, que a gente aumenta o nosso treino de corrida, né, a gente para um tempo, por exemplo, descansa, naquele tempo recupera-se, né, que ali vai estar acontecendo ali neurologicamente, física e fisiologicamente, você vai ter uma recuperação e aí você pode retornar a correr novamente, né, talvez até mais rápido. Então essa carga progressiva a gente vai aumentando aos poucos, gradualmente, de acordo com cada atleta, né, com a necessidade de cada atleta e de cada habilidade, né, que seja necessário aplicar. Então esse modelo de carga progressiva é um aumento gradual de acordo com o atleta, né, e visando um aumento do desempenho dele, né, aumentando sempre a carga, tendo um momento de recuperação, de regeneração, e em seguida ele tem um aumento novamente da carga. Essa é a carga progressiva, né? O modelo de carga progressiva de trabalho. E chegamos ao nosso último princípio do treinamento esportivo do nosso clube de corrida, né, masculino, corrida de rua, que é o princípio de supercompensação. Né? Esse princípio, na verdade, podemos caracterizar em 3 partes, né? Que é a parte provocada pelo estímulo, que é a parte da fadiga, depois da reparação, que é o processo de diminuição da carga, e logo em seguida da supercompensação, que é o período que é maior do que o atleta é exposto ao estímulo de estresse, né? Então ele tem uma supercompensação, né? Por exemplo, a gente começa com velocidade, diminui essa velocidade e logo em seguida paramos para que aí a gente possa criar uma estrutura mais forte, um corpo mais forte, né? Com esse princípio de supercompensação, né? Tornando o corpo assim acostumado às situações, né? Ao estresse, né? Total, né? Então essa primeira parte da fadiga, né? Que a gente leva através de estímulos o atleta, né? Faz com que ele se habitue, né? A circunstâncias novas, né? Claro que levando sempre em consideração a cada atleta.